Como Deus abre os corações. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa meditação nesta oportunidade encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, apenas o versículo de número 14 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Como Deus abre os corações. É interessante essa história da conversão de Lídia, história esta que é cercada por aquilo que agora é a segunda viagem missionária de Paulo na região de Filipos, e Paulo ali, juntamente com os outros irmãos que estavam com ele, buscando um lugar de oração. A palavra de Deus fala que eles encontraram ali à margem do rio um lugar, e então começaram ali a fazer as suas orações, e a palavra de Deus fala que ajuntaram-se ali também algumas mulheres. E dentre essas mulheres que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, estava aí esta Lídia, cuja é o fruto da nossa meditação nesta oportunidade. E assim, eu quero compartilhar com vocês neste dia aquilo que Lídia entendeu como verdade absoluta, aquilo que Lídia compreendeu como a essência do Evangelho. Mas você já se fez essa pergunta: como que Deus abre os corações? E eu preparei aqui algumas aplicações, algumas lições, se assim você bem entender, mas verdade é que são contribuições para esse versículo que nós fizemos aí a leitura desta mulher extraordinária. A palavra de Deus fala que Lídia, ela era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que servia a Deus, ou seja, ela era aquela que já conhecia ao Deus verdadeiro, era uma mulher que já tinha um apreço espiritual. Mas embora já tivesse esse apreço espiritual, ela ainda não havia tido uma experiência genuína com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala com bastante propriedade. Ela ouvia atentamente tudo aquilo que Paulo dizia. Mas o que me chama a atenção nesse versículo pelo qual nós fizemos a leitura é que o evangelista Lucas vai dizer: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. É maravilhoso quando nós ouvimos essa narrativa falando da oração, falando que a vontade de Deus era para que o coração de Lídia estivesse atento, aberto a tudo que Paulo estava dizendo. E aí, a primeira coisa que me vem à memória é exatamente essa: pedir a Deus que Ele nos ajude a abrir o nosso coração para que possamos compreender aquilo também que Lídia compreendeu. Que Ele possa abrir os nossos corações para que nós possamos entender aquilo também que Lídia entendeu. Porque essa é a essência do Evangelho. A ênfase aqui não é naquilo que Lídia compreendeu, não é aquilo que Lídia entendeu, mas aqui é o poder extraordinário de um Deus que toca nos corações com o objetivo de abri-los, com o objetivo de dilatá-los, com o objetivo de tornar maior ainda a aceitação ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha oração neste dia é para que Deus possa abrir o seu coração, é para que Deus possa abrir a sua mente, para que o seu coração seja aberto para receber a palavra de Deus,
a palavra que é o alimento, a palavra que sustenta, a palavra que liberta, a palavra que consola. Esta é a minha oração. Mas o que nós podemos aprender com a vida de Lídia? Primeiro, Deus abre o coração quando nós dispomos a ouvir a sua palavra. É o que fala o relato da Sagrada Escritura em Atos 16, versículo 14. Ou seja, Deus abre os nossos corações quando nós nos dispomos a ouvir a sua palavra. Então esse é um primeiro ponto. Disponha-se em ouvir a palavra de Deus. Disponha-se em ouvir ao Eterno. Disponha-se para ouvir aquele que se manifesta, aquele que fala, aquele que está pronto para nos direcionar, assim como ele direcionou Paulo nessa sua segunda viagem missionária. Então, primeira coisa, disponha-se para ouvir a palavra de Deus. Outro ponto importante e que a Sagrada Deus faz questão de mencionar é que Lídia, ela era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que já tinha apreço espiritual. E a palavra de Deus fala que ela observava, bem como as outras mulheres que estavam com ela, e escutavam tudo. Ou seja, a chave que destranca os corações é o poder da palavra de Deus. A chave que destranca os corações é quando eu abro o meu coração para que a palavra de Deus ela possa entrar, para que ela possa encontrar uma terra fértil, para que ela possa germinar, crescer e frutificar. Ou seja, a palavra de Deus, ela destranca, ela abre os nossos corações. É o poder do Evangelho. É por isso que o ponto central desta narrativa é o que Deus faz com os nossos corações. Ele abre os nossos corações. Ele abre o nosso entendimento para que nós, assim como Lídia compreendeu, também possamos compreender as verdades pelas quais está relatada aqui na Sagrada Escritura. E o que me chama a atenção, porque um coração aberto, uma mente aberta também sinaliza para uma mão que está aberta, ou melhor dizendo, sinaliza para mãos abertas, mãos que abençoam, mãos que oram, ou seja, Lídia, a partir daquele momento que ela abriu o seu coração, a partir do momento que Deus entrou no seu coração, ela manifestou o desejo de ser batizada. E não somente ela, mas toda a sua casa foi batizada. É o poder do Evangelho produzindo ações concretas. É o poder do Evangelho se expandindo. É o poder do Evangelho daquela mulher que aceitou e foi batizada e quis levar essa boa nova para toda a sua família, para toda a sua casa. Você precisa de apresentar esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo, esse Deus que abre os nossos corações. É muito importante que nós, que falamos que temos um coração aberto, um coração que foi tocado pelo Senhor, possamos responder ao Evangelho. De que maneira que nós, cristãos, respondemos ao Evangelho? Respondemos com fé, respondemos com serviço, respondemos com um testemunho vivo, ou seja, ouvir atentamente, compreender e também responder positivamente. Lídia respondeu positivamente ao Evangelho, respondeu positivamente quando Deus abriu o seu coração. Que Deus possa abrir os nossos corações neste dia de hoje. Que os nossos corações eles estejam abertos para servir, abertos para amar, abertos para perdoar. Como eu disse, a ênfase é aquilo que Deus faz no coração das pessoas, aquilo que Deus fez no coração de Lídia. Deus abriu-lhe o coração para ouvir aquilo que Paulo estava dizendo. Tenho certeza que esse mesmo Deus está neste momento abrindo o seu coração, abrindo a sua mente,
para que você possa cada dia mais deixar que Ele faça morada permanente. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Quero pedir um favor, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, de maneira que esta palavra também seja levada a outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Amém.